Olá, está começando mais uma resenha literária e hoje eu vou falar deste livro aqui, O Fim da Inflação, propostas anarcocapitalistas para resgatar a economia de uma nação em crise, do Javier Milei, agora presidente argentino. O livro acabou de ser lançado no Brasil pela LVM Editora e reúne capítulos escritos pelo próprio Milei e também por outros economistas argentinos. São as transcrições de uma série de palestras que esse grupo fez nos últimos anos. Aqui, neste livro, está explicado como surge a inflação, sempre ligada a um Estado intervencionista ou um Estado ladrão que se acha Deus, como diz o Javier Milei. Mesmo quem não é economista, que é o meu caso, vai, ao longo dos capítulos, entender a raiz desse problema enorme que é a inflação e conhecer as soluções propostas pelo Milei com base nos princípios econômicos liberais ligados à escola austríaca. O livro, claro, trata do desastre argentino, mas que se repete em muitos países. Eu vou destacar um trecho do prólogo. A política e seus dirigentes se profissionalizaram na arte de explorar os pagadores de impostos sob a bandeira da redistribuição de renda, igualdade, oportunidades para todos e um mundo supostamente mais justo. Isso culminou na mais absoluta decadência. A Argentina multiplicou por 5 seu nível de pobreza nos últimos anos. E o paradoxal é que quanto maior a pobreza, mais as pessoas costumam clamar por mais Estado. O Javier Milei deixa muito claro que a inflação é sempre, em todo lugar, um fenômeno monetário e é causada pelo excesso de oferta de moeda. Ele conta a história da origem do dinheiro, desde o escambo das trocas até chegar às moedas de ouro, às moedas de prata. E claro que carregar essas moedas era complicado pelo volume, pelo peso e pelo risco de ser roubado. Aí, o que se tornariam os bancos começaram a emitir uma nota promissória com base nas moedas deixadas pelos clientes em seu poder. Só que começou a haver fraudes. Tinha gente que emitia esses títulos sem lastro. E aí, claro, deu muita confusão. O que o Estado fez em relação a isso? Resolveu a questão judicialmente, criminalmente? Não. O Estado assumiu o controle da impressão de cédulas. Só que ele próprio, o Estado, começou a emitir dinheiro para financiar suas próprias despesas. Ou seja, a fraude só mudou de mãos, passou a ser exclusividade do Estado. E o Milei diz com todas as letras: a inflação é precisamente um crime, já que o Estado imprime papel sem lastro. E é isso. Imprimir moeda para financiar o déficit fiscal é um crime, que a gente já viu aqui no Brasil. E chega uma hora em que as pessoas não querem mais aquela moeda, que só perde valor. E é incrível que ainda haja comunistas, socialistas, que digam que a inflação não é responsabilidade dos políticos e dos bancos centrais, mas de empresários que querem ganhar muito dinheiro, trabalhadores gananciosos e consumidores que gastam demais. Então, inflação para essa gente, e isso aparece em alguns dicionários, é a elevação do nível geral de preços. O correto é dizer que a inflação é um fenômeno monetário que resulta na perda de valor do poder de compra de uma moeda. E os processos inflacionários multiplicam o número de pessoas pobres. E como os políticos são os primeiros a receber o dinheiro, eles acabam sendo favorecidos. Os capítulos do livro O Fim da Inflação, do Javier Milei, tratam de taxa de juros, PIB, balança comercial, taxa de desemprego, taxa de câmbio, de como tudo isso se relaciona com a inflação. E na parte final, o Javier Milei explica as soluções que ele está propondo agora na presidência da Argentina, e são várias. Uma reforma do Estado, menos ministérios, menos funcionários públicos. Redução ou mesmo o fim de regulações no mercado de trabalho que acabam dificultando a geração de empregos. Abertura da economia, né? Incentivo à economia de mercado. O Milei fala, por exemplo, do sistema de preços, que é uma maravilha, é uma invenção do homem,
provavelmente uma das mais importantes da história da humanidade, e, além disso, não foi inventado por ninguém em particular, mas a própria interação social a desenvolveu. Além disso, respeito à propriedade privada, também para garantir esse sistema de preços, reforma do sistema previdenciário, reforma dos sistemas de saúde, de segurança e de ensino, porque o Milei diz o seguinte: o Estado não nos dá a educação de que precisamos, mas aquela que serve para nos escravizar. E ele explica que resolver o problema monetário não resolve outros problemas. O problema fiscal deve ser resolvido com política fiscal. Se o gasto é maior do que os ganhos, tem de reduzir os gastos, não aumentar impostos. Quando o Estado aumenta impostos, é roubo, porque tira dinheiro do bolso das pessoas. Quando emite moeda, é roubo. Quando contrai dívidas, isso é um roubo das gerações futuras. Então, temos que reduzir os gastos, o que o Lula não aceita fazer de jeito nenhum. O Milei deixa claro que o processo para levantar a Argentina vai ser longo, vai demorar 35, 40 anos, mas que é possível reduzir muito a inflação já em 2 anos. E o principal para isso, em relação a tudo que é falado no livro, é uma rejeição ao socialismo, ao comunismo. Como diz o Milei, o socialismo é um erro teórico, por isso funciona sempre mal, e onde quer que suas receitas sejam aplicadas, acaba gerando pobreza. Foi um fracasso econômico, social e cultural, e 150 milhões de pessoas foram mortas em nome dessa causa. Não há outra solução que não seja baseada na liberdade. E o Milei termina o livro com o seguinte: o Estado pode ser eliminado instantaneamente? Não, mas isso não significa que não devamos trabalhar para reduzi-lo ao mínimo, pois quanto menor o tamanho do Estado, maior a liberdade. E a luta pela liberdade não é negociável. Na verdade, o Milei termina o livro com o slogan mais famoso dele, que está em português, mas eu vou dizer em espanhol: Viva la libertad, carajo! É isso, gente. O Fim da Inflação, livro do Javier Milei, está disponível na minha livraria digital, livrariadolacombe.com.br. Muito obrigado pela atenção e até a próxima resenha literária.